online do que a aula dentro da sala de aula. Porque eles falaram, na sala de aula, os caras conversam com a gente, distrai a gente acaba perdendo certas explicações. Na aula online, eu estou sozinho em casa e estou concentrado, então eu estou entendendo melhor as matérias, eu estou entendendo melhor as disciplinas. E eu fiquei triste, cara, eu fiquei triste porque eu acho que a minha vida inteira de professor foi GLS, né? Giz, lousa, saliva, fala, conta piada sem graça, e eu vejo, eu achava que o professor nunca iria ser substituído, mas a gente tem que reavaliar a, a, a educação, viu? E a profissão, principalmente as pessoas que querem ser professor, têm que pensar numa situação que vai modificar daqui para frente, viu? Bom, sinceramente, ainda prefiro a sala de aula. Eu também. Eu fico feliz, mas os alunos, eles de lá, eles falaram, olha, eu prefiro assim, porque eu estou em casa, eu estou prestando atenção, ninguém me atrapalha. Meio relativo, né? É que eles não têm também uma filha que nem eu tenho, né? Meu filho tá ele faz faculdade também, né? Ele está assistindo aula lá, rapaz, mas ele tranca a porta para ela, e aí ela fica batucando na porta. Vamos lá. O erro vai ser o seguinte, erro truncado, né? Então, truncado. Você pode tirar só uma dúvida para mim ali, fazendo favor? Posso. Antes de eu seguir? Ali foi feito o F de 0, o F de 0,5 e o F de 1. Isso. Por que o F do H ali, de 0,5? Não, é porque a gente não quer, para n igual a 2... Ah, sim. Entendi. O n igual a 2, então você vai ter dois trapézios, né? Deixa eu tentar te demonstrar isso daqui. Aí, quando eu pedi agora que tá, ó. A gente, estando na aula, eu tenho a lousa, para eu fazer essa explicação que eu vou fazer agora, é vapt-vupt. Aqui já não é tão assim. Eu vou tentar demonstrar para você utilizando a lousa aqui, tá? Beleza. Cadê ela? Quadro branco. O problema é que eu não posso perder a canetinha, né? Ó, então, para fazer isso daí, vamos imaginar aqui, ó, o x e o y e uma função qualquer. Aí, ó, eu tenho a situação. Olha a reta, hein? Entre o 0 e o 1, tá certo? Eu vou dividir em duas partes, ó. Eu vou dividir em duas partes. Então, tá aqui, ó. Para eu dividir em duas partes, o H é isso aqui, ó. Aqui tem o H e aqui tem o outro H. Oh, meu Deus. Aí, saiu. Dá até para ler que é H, ó. Certo? Embora esse aqui esteja parecendo um N, né? Então, tá aqui o H. Para ele ser, eu tenho um. Como eu estou dividido em dois trapézios, então, isso daqui é 0,5, ó. Então, esse H é 0,5. Aqui também vai ser 0,5, ó. Nossa. 0,5. Tá certo? Então, o que que acontece, ó? Aqui eu teria um trapézio, né, que vai fazer essa linha aqui, e aqui eu teria o outro que vai vir desse ponto aqui nesse ponto. Se eu tenho isso aqui, ó, é o f de x. Nossa. Isso aqui é o f de x, ó. Tá quase uma escrita japonesa aí, né? Mas... Ah, rapaz. Eu fiz mandarim, cara. Ó, isso aqui vai ser o meu f de x. Como isso daqui é o f de x... Hierógrafos. Então, quando eu faço f de 0, meu Deus, f de 0,
eu estou achando quanto que vai esse valor aqui, ó. Então, eu tenho, em termos de trapézio, essa base. Quando eu faço o F de 0,5, cara, nada substitui a lousa, viu? Quando eu tenho o F de 0,5, o 0,5 está aqui no meio, ó. Ah, tô ficando bom, olha esse 5 como ficou bonito. Eu acho esse comprimento aqui, ó. Então, eu tenho essa base. E quando eu faço o F de 1, opa, é 1. Bom, eu vou colocar 0,1 aqui, ó. Né? Deu pra entender. Para não ter que apagar, se eu apagar, eu perco o lápis. O quê? Então, eu preciso desses 3 aqui, ó. Eu preciso desses 3. E aí, quando a gente faz a parte da área lá, por isso que fica o H dividido por 2, porque é assim, ó, a fórmula é base vezes a base maior mais base menor, né? Vezes a altura dividido por 2. Por que que a gente multiplica essa do meio por 2, ó? Porque essa do meio, com exceção, você pode ter N divisões aqui, ó. N divisões aqui. Com exceção da primeira e da última, todas as outras que são intermediárias, ó, essa base aqui, ó, o F meio, né? Ele faz parte desse trapézio e faz parte desse trapézio também, ó. Essa daqui, ó, ela faz parte desse trapézio e desse trapézio, dos dois, ó, tá vendo? E todas elas. Então, com exceção da primeira e da última, todas as outras são contadas 2 vezes. Por isso que aqui, ó, a gente faz o seguinte, ó, você pega o primeiro, o valor do primeiro, mais o último, sozinho. E depois 2 vezes o do meio. Naquela... Deixa eu pegar lá para mostrar para você que naquela nota da aula anterior... Deixa eu ver onde que está isso. Acho que é mais fácil eu pegar no... Então, esse F do meio vai ser sempre como se diz ali? O F de divisões, né? Oi? É Então, o tanto esse de divisão, é. vai ser o valor da divisão, né? As É, colunas, né? Se eu isso. dividir por 8, por exemplo, eu vou ter outro valor aí no meio, né? Se você dividir por 8, vai ser 2 vezes a soma de 7 valores. A gente vai fazer agora, aí você vai entender melhor. Deixa eu pegar aqui, ó. Engenharias, é porque eu acho que eu fiz uma demonstração. Da semana passada foi que dia? Hoje é dia 20, foi dia 13, né? Ô, professor, o N sempre significa a quantidade aí, A né? quantidade de trapézio que você vai colocar. Exato. Se põe N7, são 7 trapézios, no caso, é isso, né? Isso. Tá. Deixa eu ver onde que foi que eu demonstrei isso daí. Agora, só uma dúvida, professor. Oi. Aquele cálculo de área, que é H sobre 2 que o senhor fez aí, aquele 2, ele é padrão ou Esse pode ser 2 aqui? qual 2? Tá Esse, lá, área igual a H sobre 2. Que o senhor fez não, no esse exercício. 2 é padrão. Deixa eu te mostrar por quê. Deixa eu ver se eu tenho. Eu fiz essa demonstração também. Não, é que eu fiquei numa dúvida desse Olha aqui, 2 ó. por causa. Deixa eu. Só quero saber onde. Aqui, ó. Não tá aparecendo para mim. Aqui tá travado Na onde? no desenho que o senhor estava fazendo. Ah, peraí. Então deixa eu tirar. Apareceu aí? Isso. Ó. Tá vendo aqui, ó?
eu estou calculando a área daqui até aqui, ó. Então, aquele H é a medida que tem daqui até aqui, daqui até aqui. Então, veja, ó, se eu fosse fazer a área do trapézio, vou pegar ela aqui assim, ó. A área do, a área Tá do mexendo trapézio aí? Professor, não tá aparecendo. não está aparecendo? Não, sumiu. Tá só naquela, tava naquele último cálculo que o senhor Então, fez. deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Esse tá? Agora tá. Então, ó, essa daqui, ó, isso aqui é a fórmula do trapézio. Então, veja, Uhum. se eu fosse calcular, eu vou mandar aqui, vou tentar demonstrar isso aqui para você. Se eu fosse calcular isso daqui, ó, a área desse trapézio aqui, então aqui seria assim, ó, o f de x1, o f de x1, Uhum. a gente sempre vai aparecendo dúvida, né? Hoje eu preparei outra aula para dar para vocês, que seria o método de Cotes, né? O Simpson. Mas não é Não, é aquele. que essa dúvida surgiu por causa de um exercício do o 4 lá do EDP. Ah, entendi. Então, mas é bom esclarecer dúvida, não pode ficar com dúvida. Então, aqui ficaria assim, ó, f de x2, né? Professor, você falou que vai dar outra aula? Não hoje. Ah, Não, eu tá. tenho mais 2 conteúdos para passar para vocês ainda. Ó, isso não quer dizer que vai ser cobrado na prova, tá? Como esse denominador aqui é comum, tá vendo? Ó, eu posso fazer isso daqui, aqui fica H sobre 2. Deixa eu diminuir isso aqui, porque senão não vai caber a demonstração aqui para vocês. Também não precisa ficar tão pequeno. Ó, então eu estou calculando aqui a área desse trapézio, certo? Só que eu teria que fazer mais a área do próximo trapézio aqui, ó. Do próximo trapézio. A área do próximo trapézio vai ser exatamente isso aqui. Só que aqui, ó, vai ser x2 e aqui vai ser x3. Aí, mais a área desse outro aqui, ó. Certo? Uhum. Então, aqui vai ser... eu vou colocar aqui. Então, X3. aqui vai ser do x3 e aqui vai ser o xn menos 1. Eu vou colocar xn menos 1 para estabelecer a fórmula, tá? Xn menos 1. Mais, aqui vai ser o xn menos 1. Xn menos 1. E aqui vai ser o xn. Então, se eu for simplificar isso daí, dá uma olhada. Deixa eu colocar aqui na frente para a gente chegar lá naquela fórmula lá que eu passei ela simplificada para vocês. Então, seria aqui, ó, a área do primeiro, mais a área do segundo, mais a área do terceiro, mais a área do enésimo, tá certo? Não importa quantos. Aqui eu poderia até fazer assim, ó, para ficar matematicamente correto, eu faria mais, colocaria uns pontinhos, mais, certo? Vamos diminuir aqui. Ó. Então, eu tenho do primeiro até o enésimo. Então, veja bem, quando for dividir isso aqui em 50, eu teria que fazer 51 dessas regras aqui, ó. Aí a gente simplificando isso, isso aqui vai ficar assim, que a área é igual
observa que o H sobre 2 tem em todos os termos, certo? Nos enésimos termos vai ter o H sobre 2. Então, o H sobre 2 é fator comum. Então, eu vou pegar aqui o H sobre 2 e vou colocar ele como fator comum. Então, eu tiro o H sobre 2 e ele vai entrar aqui, ó. Fica H sobre 2. E isso daqui vai multiplicar. Aí eu vou pegar aqui os termos que tem aqui, ó. O f de x1 e o xn, ele só vai aparecer uma vez. Então, aqui eu vou pegar o f de x1 o f de x1 mais o f de xn. Esse daqui porque ele só aparece uma vez, né? Ele não quer. Bom, então eu já sei o que eu faço. Fala, brother. Falou. O f de x1 mais o f de xn. Agora, observa. O x2 tem aqui e tem aqui. O x3 tem aqui e tem aqui. E aí você vai pegando todos. E o xn menos 1 tem aqui e tem aqui, ó. Tá vendo? Então, daqui para frente, aqui, ó, nesses termos, tirando o e o primeiro, todos os outros termos vai ficar assim, mais 2x2, mais 2x3, f de x3, mais 2f de x4, mais 2f de xn menos 1, tá certo? Então, em 2, 2, 2, a gente coloca o 2 em evidência, e aí a gente faz 2 vezes o que eu fiz aqui em cima para simplificar, tá vendo? Ó, isso daqui, ó. Dois vezes o somatório de f de xn. Então, f de xn aqui seria todos os xn's que inicia no 1 e termina aqui no n menos 1. No caso aqui seria no n menos 1. Tá certo? N, não 2. Aqui embaixo, ó, indica onde ele começa, o id inicia, né? Só que no nosso caso aqui também não é no 1. Aqui vai ser no 2. Aqui lá em cima eu comecei no f de x0. Tá certo? Eu chamei aqui de x0, x1, x2. Então, por isso que estava que ele iniciava no 1. No nosso caso aqui, ó, ele vai iniciar, essa soma inicia no segundo e termina no n menos 1, ou seja, no penúltimo, certo? E isso vai ficar claro para vocês. Ó, isso aqui é o que está lá naquela que eu mandei a semana passada, tá? Só não tem essa partezinha aqui, ó. Se vocês quiserem tirar uma fotozinha aí para colocar lá, eu vou pintar aqui de outra cor. Não, essa ficou muito feia. Aí. Se alguém quiser tirar um print aí para... Um print não, né? Bater um retrato, mas eu acho que não precisa, não. Pode passar? Pode passar. Então, vamos voltar para cá. O erro, ele vai ser o seguinte, o erro vai ser igual a módulo de h elevado à terceira, h elevado à terceira, dividido por 12 vezes o n elevado ao quadrado
elevado ao quadrado vezes o f da segunda derivada de x máximo. Certo? E lembrando que o x aqui, o x, ele vai ter que ser maior que o a e menor e menor que o b. Tá certo? Então, o erro tem que ser alguma coisa entre os dois limites aqui, ó, entre 0 e 1. Se o erro for menor que 0 ou maior que 1, ele está errado. Porque aqui, ó, nós estamos considerando ele em módulo. Então, o erro é um valor absoluto. Certo? Ele não pode ser superior ao máximo nem inferior ao mínimo. Ok? Bom, então, para eu calcular o erro, o que falta a gente fazer agora? Eu tenho que pegar a segunda derivada, né? E eu tenho que achar qual que é o máximo da segunda derivada entre o a e o b. Então, eu substituo o a e o b na segunda derivada. E para multiplicar aqui, eu vou pegar sempre o máximo. Para algumas funções, o máximo dá com o menor número. E para outras funções, o máximo dá com o maior número. Vai depender da função, se ela é crescente ou se ela é decrescente, não a função, mas no local do intervalo que você está olhando. Porque, por exemplo, se eu tenho uma função de terceiro grau, né, ela pode ser crescente num intervalo e decrescente no outro. Tá? Ela pode ser crescente e decrescente no mesmo intervalo. Então, tem que observar bem isso daí, tá certo? Isso é da matemática fundamental, né? Acho que foi o Barzi que deu para vocês, né? Hein? Vamos lá. Foi online. Oi? A matéria foi online. Ixi, então tem muita coisa. Mas se vocês tiverem alguma dúvida quando eu falo dessas coisas assim, pessoal, pode falar que a gente não está perdendo tempo, tá? A gente está ganhando tempo, porque você vai estar sabendo aquilo que você está fazendo, tá? Não está com base né? Você tem que compreender quando uma função é crescente e quando ela é decrescente. Ok? Vocês lembram disso daí? Vocês entenderam o que eu falei? Que tem intervalo que ele é só decrescente, tem intervalo que ele é só crescente, tem função que é só crescente, tem função que é só decrescente, tem função que cresce, decresce, cresce, decresce, cresce, decresce. E dependendo do intervalo que você pega, ela pode ser só crescente, ou só decrescente, ou pode ser crescente e decrescente. Vocês conseguem visualizar isso que eu estou falando ou não? Um pouco, sim. Um pouco? Então, não. Gráfico, não. Ó, então, não. Vamos fazer aqui uma função. Vamos Márcio pegar disse que não. só ele. Não. Todas as funções variam, né? Algumas, elas ou só crescem ou só decrescem. Então, elas têm variação. Todas elas variam. Agora, tem função que ela cresce até um determinado ponto e decresce até outro. Ó, essa daqui, por exemplo, ó, essa que está aqui no visor, vocês estão vendo aí, né? Então, aqui, ó, ela sobe. Enquanto ela sobe, até aqui assim, ó, ela é crescente. A partir daqui, ela passa a ser decrescente. Então, ó, se eu pegar um intervalo, quer ver? Ó, até nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, vamos ver quanto que ele vale lá em cima. Ó, são 128, está dividido em 1, 2, 3, 4. 128 dividido por 4 dá quanto? 32. 32, né? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, vai ser o 32. Então, até o 32, ó, observa,
se eu pegar para x menor que 32, ou se eu pegar do menos 32 ao 32, tá vendo? Daqui até aqui, ela o que interessa para mim é crescente. O que interessa para mim é crescente, tá? Agora, se eu pegar do 32 até o 64, o que interessa para mim é isso aqui, ó. Então, é decrescente, porque aqui ela está descendo, tá vendo? Ah, professor, como é que eu sei se é crescente ou decrescente? Aumenta o x. Se você aumentar o x e aumentar o y, ela é crescente. Então, veja bem, ó. Aqui no menos 64, o x tem esse valor aqui, ó. Aí eu vou para o 32, menos 32, aumentei o x. O x vai ter esse valor aqui, ó. O y vai ter esse valor. Então, na medida em que eu aumentei o valor de x, o valor do y aumentou. Então, esse pedaço aqui é crescente. Agora, olha aqui, ó. Aqui o x, o y, aqui o x vale 32. O y aqui está para cima do zero, ó. Aí aqui no 64, ó. No 64, um pouquinho para frente aqui, uns 70 mais ou menos, o x é zero. Perdão, o x é 70 e o y é zero. Então, ó, eu aumentei o x e o y diminuiu. Então, daqui para frente, ela é decrescente. Mas se eu quiser o intervalo do 0 até os 64, ela vai ser crescente nesse pedaço e decrescente nesse pedaço. Por isso que lá tem que ter módulo. Porque, de repente, se nesse caso aqui, ó, a variação do 0 até aqui, ela vai dar uma coisa. Agora, veja que daqui até o próximo 0, você tem um intervalo maior, ó. Pouquinha, não é pouquinha coisa, porque ele está, muito, a escala disso aqui é muito grande. Eu tenho uma função grande pra caramba aqui, ó. Então, esse intervalo aqui de decrescente, ele vai dar negativo. E esse intervalo é maior que esse daqui, ó. Então, quando eu faço isso mais isso, eu tenho um positivo com um negativo absoluto maior. Então, o resultado vai ser negativo. Então, por isso que tem que ter o módulo lá, porque o módulo faz o erro ficar absoluto, tá certo? Você vai fazer a subtração, vai dar um valor entre o A e o B, tá? Ele não pode ser superior, porque, veja, se aqui for positivo e aqui for positivo, então, se eu somar isso mais isso, vai dar algo maior que esses dois aqui, ó. Tá certo? Então, ele vai estar lá para frente. Então, está fora da função, não serve. O erro admitido tem que ser um erro que está entre os dois limites que você tem aqui, ó. Porque se o erro for maior que os dois limites, sua conta está tudo errada. Tá certo? É isso aí que eu queria falar para vocês. Tá? Esclareceu mais? Esclareceu, professor. Mas, bem, eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que eu fiz aquela pergunta do 2? Na segunda-feira, nós estávamos conversando a respeito do exercício 4, Sim. do EDP. E o senhor comentou de 2 sobre 10, vezes 2, vezes a somatória dos trapézios. E aí que eu fiquei na dúvida. Se o 2 é um padrão, por que o 10? Não, ali é outra coisa. Ah, tá. Porque eu vi que deu um valor. Se eu mantivesse o 2, eu fiz nos dois jeitos. Pôr no 2 e pôr no 10. O 10 dá um valor dentro do limite. Não, aqui, ó, é H sobre 2, né? H sobre 2. Isso. Aqui é H sobre 2. Para você fazer o cálculo, a área é H sobre 2. Para você fazer o cálculo do erro, aí é H sobre 12 vezes 10. Aí não é 2, aí é 10. Porque são 10
trapézios. Você vai usar o 10 para achar o 2. Então, ó, você vai fazer 20 menos 0 dividido, porque aqui, ó, são 10 trapézios. Isso. Fazer 20 menos 10 dividido por 20 menos 0 dividido por 10. Aí você acha o 2. 2, a altura. Isso aí é para você achar o H, que é esse aqui, quer ver, ó? Aqui, ó. Para você achar o H, você vai ver que nem agora nós vamos fazer o próximo aqui, né? O próximo, eu vou copiar isso aqui, até aqui, ó. O próximo agora, o H, o N é 8, certo? O N é 8. Então, quando o N é 8, o H aqui, ó. Aqui, mudar, perdão. Não, tá certo. Aqui vai ser isso menos isso. Aí eu fiz forma aqui. Aqui vai ser dividido por isso, ó. Então, agora, ó, é a diferença, né, o C18 menos o C17, ó, é isso aqui, menos isso aqui, dividido pelo C19, né? Então, agora vai dar 0,125, ó. Certo? Então, aqui, eu tenho que pegar, eu devia ter copiado uma célula a mais lá, não copiei. Aqui vai ser igual ao anterior, mais o H, certo? Só que esse H aqui, você tem que travar ele. Certo? Então, agora a gente pega aqui, ó. Não, é só daqui para baixo. Aí eu vou, ó, vou somando mais 0,125, mais 0,125, até chegar no 1. Chegou no 1, então eu tenho aqui, ó, entre esses dois eu tenho um trapézio, 2 trapézios, 3 trapézios, 4 trapézios, 5, 6. Esse daqui teria que dar 8, né? Vamos ver, 1. Ah, não, aqui tem 1, ó. Daqui até aqui, né? Deixa eu selecionar tudo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6, 7 aqui. Esse aqui seria o sétimo, esses dois. E aqui seria o oitavo. Então, pode ver que daqui até aqui eu tenho 9 valores. Tá certo? Aí aqui, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Deu, ó. Esse daí seria os valores já substituindo nessa função aqui. Aí agora, nesse caso aqui, não foi necessário eu fazer, porque eu só tinha o primeiro, o último, tá certo? O primeiro, o último e o intermediário. Agora, aqui não. Eu preciso... Lembra lá que é 2 vezes na regra? A regra que nós fizemos aqui, ó, é 2 vezes o somatório de todos os intermediários. Então, eu tenho que calcular essa soma aqui, ó. Essa soma nada mais é do que pegar isso daqui, ó, colocar aqui igual, soma, abre parênteses, e pego do segundo até o penúltimo. Do segundo até o penúltimo, igual, né? Esse último parênteses não precisa fechar, não, viu? Ele, mesmo selecionando e dando, ele fecha, ele corrige sozinho. Então, deu 4.180.386. Então, aqui a gente calcula a área. O que vai ser a área? A área vai ser igual a o H dividido por 2, né? Então, vai ser isso daqui. Não, aqui ele não vai entender. Deixa eu colocar aqui o A do lado de cá. O A... Aula 3 minutos.
Oi? 3 minutos para acabar a aula. Ah, não, começamos de novo. Ah, vai ser igual. Aí aqui, então, igual. Igual a isso aqui, dividido por 2. Aqui sempre vai ser 2, viu, Giovanni? Nessa Uhum. sempre vai ser 2. A dividido por 2 vezes... Ó, para o Excel, é sempre bom você colocar parênteses aqui, ó. Porque às vezes ele pega esse 2 e multiplica pelo resto. E não é, é o quociente que eu estou multiplicando. Então, aqui vezes, aí eu vou abrir. Aí vai ser vezes o primeiro, mais o último, mais 2 vezes a soma de tudo isso daqui, que é isso daqui. Fechou? Ó, eu já tenho esse outro valor. Se a gente for observar, a gente vai ver que ele que está havendo uma convergência, certo? Se eu calcular o erro aqui, ó, nós não fizemos, né? Mas se eu calcular o erro aqui e aqui, esse erro, com certeza, vai ser menor que esse. Que é o que estava faltando fazer lá, né? Era o Fabrício, né, que estava falando na mão, né? A gente estava fazendo na mão, então nós faltamos fazer esses 2 cálculos aqui, ó. Fazer o erro para esse, e eu pulei 1, né? Do 2 eu fui para o 8. Está faltando n igual a 4 lá, ó. Mas vamos, e assim, vocês vão perceber também uma outra coisa. Quando eu faço o erro do 2 por 4, ele deve dar uma diferença considerável. Do 4 para o 8, o erro já é menor. Do 8 para o 20, o erro passa a ser menor ainda. E do 20 para o 50, muito menor. Tá certo? Então, por exemplo, o que eu falo que vai ser menor, vocês vão perceber assim, que do primeiro para o terceiro, vamos imaginar assim, vai aumentar de vezes 10, vai estar, por exemplo, no primeiro vai estar vezes 10 a menos 2. No terceiro, deve dar menos 6, vezes 10 a menos 4, menos 5, menos 6. Depois, o próximo já vai ser menos 7. O próximo, talvez, continue no menos 7. Então, quando o erro truncado começar a repetir o expoente da parte decimal, lá da potência de 10, significa que já não tem mais relevância esse erro. Então, aí já está bom. Ou seja, é praticamente nulo o resultado, ou nulo não, é praticamente correto o resultado que você está procurando. Tá? Quando isso acontece, quando o erro truncado começa a repetir o expoente da parte decimal, isso significa que o valor que você tem já está dentro de qualquer norma. Porque aí o erro já ficou um erro constante. Então, quando o erro fica sendo constante,